Olá, muito boa tarde, nesse domingo maravilhoso, dia 11, nesse sábado maravilhoso, dia 10, desculpem, de agosto de 2019. Amanhã será dia 11, segundo domingo de agosto, dia dos pais. A quem, na qualidade também de filho, não só de pai, eu externo a minha gratidão e os meus cumprimentos. Cumprimento a todos os pais que me ouvem e veem neste momento. Eu gostaria, meus queridos irmãos e irmãs, de meditar com vocês sobre um tema que tem me chamado a atenção e certamente tem chamado também a atenção de todos e de todas vocês. Está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 14. Eu vou ler para vocês aqui na palavra de Deus. Mas se você quiser acompanhar aí, pega sua Bíblia e acompanhe. Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos falsos, virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E certamente ouvirei falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Algumas colocações nos chamam muito a atenção, algumas mais, outras menos, aqui no texto. Claro que não vou ter condições e nem convém, através da internet, dissertar sobre versículo por versículo aqui, o que demandaria, obviamente, uma quantidade de tempo muito extensa. E isso não é bom, não é proveitoso em se comunicando através da internet. Vou me ater a algumas ênfases que percebo assim no texto. O Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras.
E os discípulos vieram fazer-lhe perguntas. Senhor, vai ser esse o tempo do fim, etc, etc, etc. Jesus, olha, nos tempos do fim vão acontecer isso, isso, isso. E eu quero primeiro focar nisso aí. Jesus diz, olha, vocês não precisam se enganar com nada. Se impressionar com isso ou com aquilo, ficar enganado. Será que vai ser assim? Será que é agora? Será que é amanhã? Será que é o mês que vem? Será que é daqui 5 anos? Será que é daqui 10 anos ainda? Será que é daqui a apenas um ano? Daqui a apenas 6 meses? Nada disso. Vocês não precisam ficar preocupados com isso, diz Jesus. Porque vão acontecer essas coisas. E algumas das coisas que Jesus fala que iria acontecer como prenúncio do fim, que o texto que ele chama também de princípio das dores, princípio, porque virão muitas coisas mais, além dessas que Jesus fala aqui, virão outras coisas, anunciando o fim. Mas vamos às que Jesus fala. Haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Mas, pastor Jesué, o senhor está falando de fome e terremotos? Desde que a gente sabe que o mundo é mundo, houve fome e houve terremotos, sim. Mas eu me refiro à intensidade com que essas coisas passaram a acontecer. A fome e o terremoto. É impressionante a gente ver através das reportagens que são publicadas aqueles países aonde crianças que são a pele grudada aos ossos, que aparecem não porque estejam doentes, algumas já ficaram doentes até por conta disso, mas não é a doença em si, mas de passar realmente fome, literalmente fome, muitos dias sem comer. Em alguns lugares, dadas as condições imundas das águas, até sem beber água ou bebendo lama. E aí sim, adoecendo por causa da contaminação que existem naquilo que chamam de água, porque é a única coisa que tem para beber. Então existe, e esta coisa chamada fome se intensificou na face da terra. Se intensificou. A ponto de alguns políticos brasileiros acharem que no Brasil não tem gente passando fome. Por quê? Se comparado a esses países, não tem mesmo. Mas tem sim. Tem gente passando fome no Brasil também. E tem muita gente passando fome. Literalmente, não é somente dificuldades. Passando fome, literalmente, sem comer e sem beber. Mas existem países inteiros, especialmente na África, mas existem outros lugares também, onde pessoas estão morrendo de fome, passando fome. Vamos citar uma aqui, vizinho nosso aqui, na América Latina, Venezuela. Como é que você acha que estão passando os venezuelanos sob o regime ditatorial de Nicolás Maduro? Como é que você acha que está passando os venezuelanos? Hein? Eu posso falar, eu posso falar. É possível que, quem sabe, alguns deles estejam me escutando, vão me entender. Que eu posso falar a vocês. Estão sim com muita hambre sobre o regime ditatorial de Nicolás Maduro. É um homem muito mal para todos vocês. Entendeu? Posso sim. São pessoas que vivem sob o regime ditatorial,
onde o ditador é rico com meia dúzia que o cerca ali, que o protege, inclusive militares, e o povo passa fome. Nosso vizinho. Então, os outros lugares do mundo é pior. As pessoas são piores. As pessoas estão passando fome, sim. Morrendo de fome. E aqui na Venezuela, os nossos vizinhos, que eu dizia, mesmo que tivessem dinheiro, não tinham comida porque não há comida para ser vendida a eles. Essa é a situação da Venezuela. Para aqueles que não estão ligados diretamente ao governo Maduro. E os outros países africanos, terríveis, terríveis. Crianças magrinhas, pessoas realmente de fome. Isso tem acontecido com muita frequência e intensidade nos dias atuais. Chamo a sua atenção, meu irmão, meu amigo, que me ouve e vê, nesta tarde de sábado. Jesus disse que esse seria um dos sinais de sua volta. E está acontecendo isso. Então ele diz, não fiqueis assustados, não fiqueis... Não, os sinais vão indicar, os sinais vão indicar a aproximação de minha volta. Olha aí. E também haverá terremotos em... Pastor Jesué, terremotos sempre existiu, sim, mas não com a intensidade atual. Intensamente, em muitos lugares do mundo, até onde nem se imaginava, a terra está cuspindo fogo. E rios de larvas incandescentes descem aquelas montanhas, provocando a morte de pessoas, a saída emergencial de muitas outras. E graças a Deus, quando ainda conseguem sair daquele lugar, do rumo para onde vão aquelas larvas quentes. Quentes é apelido. Aquelas larvas derretendo tudo. Não é? E quando não é a larva, o que se joga no ar, se as pessoas inalarem, podem até morrer intoxicadas com aquilo. Muito bem. Sempre houve? Houve. Com essa intensidade? Não. Com essa intensidade, não. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. Ele não disse esses terremotos que já existem agora, não, ele disse isso falando da intensidade com que esses terremotos iriam acontecer. E elas estão acontecendo. Então, além da fome, que era um sinal da volta de Cristo, nós temos aí a questão relacionada aos terremotos constantes. Pestes, doenças novas, doenças com nomes bonitos, porém são doenças terríveis. Combate uma doença aqui, aparece outra ali, com nomes estranhos, mas doenças também estranhas, nunca vistas antes, nunca sonhadas antes. Tudo isso, sinal do fim. Uma outra coisa que Jesus disse que era anúncio do fim, e que tem passado por desapercebido por muitas pessoas, são a raiva, o ódio. Jesus disse que um ia trair e odiar o outro. Ia ser assim. Ah, mas pastor, sempre houve traição, sempre houve morte, sempre um matou o outro. Caim, no começo, matou seu irmão Abel. É verdade. Isso tudo é verdade. Mas a intensidade e a facilidade com que se odeia hoje e se mata hoje é incrível. É incrível. Se não fosse a Bíblia, nós até nem imaginaríamos o porquê de tudo isso. É que nós temos aqui escrito na palavra de Deus. Trair-se-ão, odiar-se-ão e matarão uns aos outros. Então a traição aumentou, o ódio aumentou e a vontade de matar as pessoas também aumentou.
Temos visto aí programas televisionados, programas policiais, onde por qualquer coisa, se atira as vidas das pessoas, parecem que não valem nada na cabeça ou das cabeças dos matadores. Parecem que matam as pessoas é porque gostam de matar, odeiam as pessoas sem nunca nem tê-las visto. Olham para você e já está com raiva, está com ódio de você. Saca uma arma e atira em você porque está com raiva de você. Já tem ódio de você. O que é isso? É algo natural? É claro que não é natural. É normal? É claro que não é normal. Está acontecendo o que Jesus disse que iria acontecer nos tempos que estaria o mundo se preparando para a sua segunda vinda, para levar a sua igreja. Olha aí, meu irmão, você que é evangélico. Você que não é evangélico também pensa. Pensa bem. Jesus disse isso e olha para o mundo. E é impressionante que nós, os evangélicos, que lemos a Bíblia e conhecemos a palavra, ficamos impressionados, né? Muito impressionados. Como é que pode? Como é que pode atirar no outro assim? Como é que pode matar assim? Como é que pode fazer isso? Como é que pode matar uma pessoa por causa de um celular? Talvez não custe nem R$ 1.000. Como é que a vida não vale nada? Mas a Bíblia diz que os homens iam ficar assim. Iam ficar odiando um ao outro, traindo um ao outro, matando uns aos outros. Assim, facilmente. Está acontecendo porque a Bíblia profetizou que iria isso acontecer. Jesus disse que iria acontecer isso como prenúncio da sua vinda. Você já tinha pensado nisso? Se não tinha, então, por favor, pense com mais profundidade a partir de agora. Jesus disse que isso iria acontecer. Portanto, eu e você precisamos ficar preparados. Não para os acontecimentos. Nós sabemos que está acontecendo porque a Bíblia diz que ia acontecer. Agora, se está acontecendo porque Jesus disse que esses sinais haveriam de preceder a sua vinda. O lamentável é que Jesus disse que isso tudo seria ainda o princípio, o começo das dores que precederiam a sua vinda. Então, outras coisas piores virão até a volta de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de que estejamos todos preparados para enfrentar o que vier. Venha o que vier. Nós estamos nas poderosas mãos de Deus. Nas poderosas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus seja com a tua vida e as vidas de todos aqueles que estão ao redor de ti. Que Deus te bendiga. Que Deus bendiga a todos aquellos que estão cerca de ti. Amém? Fica na paz e até uma outra oportunidade, querendo Deus. Tchau.